4h08. Vamos em frente, gente. Vamos seguindo com as notícias. Vamos direto para Brasília, falar com o Orengo. Boa tarde, Rodrigo Orengo falando com a gente agora. Até Polícia Federal entrou na história da PEC dos benefícios com a suspeita aí de uma instabilidade que poderia ser uma fraude na votação da última noite. Na verdade, teve um cabo cortado, né? Pelo que ficou até agora dito, teve um cabo cortado que gerou instabilidade na internet, inclusive em outros lugares de Brasília também. E nesse momento, né, Orengo, tem uma tentativa de finalizar a questão aprovando a PEC dos benefícios do jeitinho que ela estava, sem qualquer mudança, para que não tenha que voltar ao Senado, Orengo. Boa tarde. Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. E esse é o caminho, é realmente encerrar a discussão, fechar a conta, promulgar e aí já liberar para o presidente para liberar os recursos, inclusive, destinar os recursos aí ao aumento do Auxílio Brasil, também ao aumento do Auxílio Gás, tem ainda aquele voucher para taxista, motorista de caminhão, né, os caminhoneiros. E a intenção do governo é correr mesmo, não perder tempo e já liberar assim que o Congresso promulgar. Tem que fazer a burocracia estatal aí rodar, né? Agora, Adriana, a gente vê essa votação e tem algo curioso aí, porque é uma votação que une governo e oposição. E aí foi uma estratégia política, inclusive, de jogar esse assunto agora, tem que mudar a Constituição, tem que lembrar que criação de benefício nesse momento pré-eleitoral tem vedação legal, então tem que mudar a lei, tem que mudar a Constituição. E por isso que esse ponto que você citava há pouco, justamente do estado de emergência, era fundamental para não criar um flanco até de ação jurídica, ação na justiça contra o presidente. Então tinha que ter uma exceção para aí sim prever um cenário para liberar recursos para caminhoneiros, taxistas e aumentar esses benefícios sociais. Qual era o ponto político aí? A oposição hoje, PT, PDT, PSB, parlamentares que sempre defenderam aumento de auxílio social, criação de benefícios sociais, a essa altura do campeonato, não queriam colocar lá inclusive um carimbo na testa dizendo que votariam contra só porque era o governo, né? Então, apesar de toda a oposição, usando instrumentos regimentais ali para tentar protelar pelo menos a discussão, a oposição não tinha força para parar esse debate, né? Então chegou na hora de votar o primeiro turno, votou a favor, e agora a gente vai ver o segundo turno. Está faltando um destaque para vencer aqui essa discussão, e aí cabe ao presidente da Câmara fazer uma análise ali de quórum, inclusive o quórum está alto hoje, né? Esse era um outro ponto aí que gerava aí um pé atrás nessa discussão, porque parlamentares já estavam voltando para os estados, depois que votaram LDO, estão liberados aí para entrar em recesso, mas fizeram uma contagem nova e há um quórum aí de quase 500 parlamentares, portanto tem margem para votar o segundo turno, basta colocar em votação, quando for para votação, aí a oposição vota a favor. Tem que lembrar, Adriana, que tem um receio econômico, né? Por quê? Momento de inflação alta, de juros altos, também de câmbio que preocupa, dólar alto. Há um receio, desde o início desse debate, até de técnicos do Ministério da Economia, sobre os reflexos econômicos, né? Mas é claro que nessa queda de braço, e entre a ala política e econômica do governo, quem acaba ganhando, e tem ganhado todas as batalhas aí recentes, é a ala política, ainda mais nesse período eleitoral, né? Então o que a gente deve ver é a conclusão dessa discussão, depois de tanta controvérsia. O Congresso conseguiu agir muito rapidamente e deve finalizar aí ainda hoje, no máximo até amanhã, essa discussão. E Orengo, Fábio, muitos dribles para que essa votação chegasse até aqui, né, Fábio? O Lira agiu pesado, né? Porque foram dois aí de ontem para hoje, né, Orengo? Quer dizer, primeiro ele não tinha encerrado a sessão de ontem, queria abrir a sessão de hoje como uma continuação da de ontem para manter o mesmo quórum, isso não foi possível, então o que ele fez? Tá bom, abre uma nova sessão, mas a sessão pode ser remota, o que não era permitido até hoje de manhã, né, Orengo? Então ele articulou para que isso fosse possível. E sabe que é um ritmo tão alucinante que ele foge de outras pautas que demoraram muito tempo. A gente está falando de uma mudança de Constituição, né? Então, logo no início dessa tramitação, o que a gente viu foi o seguinte, foi pegar carona na proposta de emenda à Constituição dos biocombustíveis. Por quê? Para não ir para as comissões, ou pelo menos não ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, já ganhou tempo. A ideia, inclusive, era ter votado tudo, comissão, primeiro e segundo turno, na semana passada, na quinta. Não deu quórum suficiente, deixaram para essa semana. E a gente está na véspera do recesso parlamentar. E, Adriana, por que esse corre
corre-corre agora, e até essas mudanças aí de práticas, né, esse ponto aí de colocação da presença até remota, isso muda algumas regras aí, isso vai ser questionado depois pela oposição na justiça. Mas por que tudo isso? Porque se deixa para depois do recesso, lá para agosto, aí até liberar o recurso, vai demorar. E tem o interesse, claro, político, tem o interesse político eleitoral de liberar o quanto antes esse benefício. A gente sabe que há muita gente precisando, mas também tem uma estratégia política, né? Então, conseguir vencer no máximo essa semana para conseguir a liberação desses recursos ainda nesse mês. É isso. E apesar da oposição ter protestado e, de alguma forma, também tentado manobrar para bloquear essa votação, no fundo, depois a grande maioria vota favoravelmente à PEC, porque ela também tem uma armadilha, né? A gente não nega a necessidade das pessoas mais carentes. Por mais que vai estourar o teto de gastos, por mais que tenha um risco econômico para o país, as pessoas estão realmente necessitando com a inflação nas alturas como está. Então tem essa armadilha e aí a oposição, os deputados da oposição em ano eleitoral não vão votar contra a PEC, ainda que acreditem que seja eleitoreira e que ela traz riscos para a economia. E vamos mudar de assunto então, Orengo, falar do encontro do ex-presidente Lula com o presidente do Senado, com o Rodrigo Pacheco. Já reverbera por aí? Com certeza, né? E tem, claro, também, né, um objetivo eleitoral, né? O PSD é um partido que ele tem representação, tem fundo eleitoral, tem capilaridade, e o ex-presidente Lula busca uma aproximação, ainda mais depois de perder o PSD na disputa mais importante hoje do país, regional pelo menos, que é do maior estado, aí pelo menos com o maior número de eleitores, que é em São Paulo, né? Então tem uma negociação importante em algumas regiões do país, e o PSD fechou apoio com o PT lá em Minas Gerais, o estado de Rodrigo Pacheco, né? Amazonas também, com o Omar Aziz, que está com o Partido dos Trabalhadores. Então, esse é um momento de negociações, né? Tem ali um formulismo, uma questão formal, que é esse aspecto de uma discussão de segurança para os candidatos. O Rodrigo Pacheco foi das primeiras autoridades aqui em Brasília a repudiar aquele crime que tivemos no Paraná com o assassinato de um dirigente do Partido dos Trabalhadores, né? Então tem uma aproximação que já se esperava, mas esse é o momento das negociações, né? E o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Geraldo Alckmin, os aliados ali do entorno estão tentando aumentar nesse momento composição política, que possa ter repercussão inclusive na campanha presidencial. O que os partidos querem fechar agora são bancadas regionais, ou pelo menos palanques regionais, garantir estrutura partidária para receber o ex-presidente na campanha. Então, é claro que vão discutir sobre isso também. Claro que isso abre um flanco de críticas a Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso, mas inclusive ele já se antecipou para dizer o seguinte: olha, qualquer candidato que me procurar, inclusive ex-presidentes, estou aberto à conversa, vou receber todo mundo aqui que me procurar. O ex-presidente saiu na frente aí nessas negociações. E, Orengo, só para a gente concluir rapidamente, nosso ouvinte aqui da Bahia, o Benedito, está perguntando se essa PEC vale para as próximas eleições. Em outro momento eleitoral, se essa mesma PEC vai valer. Não. É uma PEC para até dezembro. Os benefícios, esse estado de emergência é até dezembro, benefícios pagos até dezembro desse ano. Correto, Orengo? Corretíssimo. E aí você já antecipou, Adriana, um dos principais desafios do novo presidente ou do presidente se reeleito, que é definir o que vai fazer 1º de janeiro do ano que vem. Quando as suas políticas deixam de valer, vai ter uma pressão muito grande, inclusive reflexos econômicos importantes que é bom planejar o que fazer. Mas abre um precedente para as próximas eleições, a depender da situação do país em outras anos tentativas eleitorais, como essa. outras tentativas certamente virão. O caminho fica aberto, né? Então, se há necessidade, estado de emergência. Então, você pode colocar ali em discussão, né? Por isso que até depois dessa discussão, teremos parlamentares indo ao Supremo Tribunal Federal, até em função desse precedente. Mas as respostas que já tivemos até agora, em 2 ações do Supremo, caíram na relatoria do ministro André Mendonça, foi de negar. E aqui em Brasília não é a tendência, nesse momento, pelo menos no cenário aqui de Brasília, a intervenção do Supremo. Então, esse caminho está aberto. Muito bem. Obrigado, Orengo. Obrigada Valeu, demais, um abraço. viu? Abraço. Tchau, tchau.